Ok, vamos para a nossa segunda aulinha de Python. Aqui nessa nossa aulinha vamos adicionar, né? Aula 02, abrir. E aqui nessa aula nós vamos estar falando sobre tipos de dados. Deixa eu criar aqui primeiramente, vamos botar tipos de dados.py. Nós vamos estar falando sobre tipos de dados em Python, ok? Também vamos estar falando sobre input e output.py. Input e output. Fora isso, a gente também vai falar sobre comentários e também vamos falar sobre operadores matemáticos.py. Maravilhoso, vamos começar por tipos de dados. Em tipos de dados, deixa eu ver essa outra galerinha aqui. Em tipos de dados em Python, o que a gente tem é o seguinte: existem diversos tipos de dados. Existe aí os que se encaixam nos números, né? Em que a gente vai ter int e o float, basicamente. Também tem os complexos, certo? Complex, tem esses complexos, sendo que não vou tocar neles nesse assunto. O int e o float vai estar representando números inteiros e números decimais, números inteiros tanto, né? Positivo quanto negativo, etc. Então vamos fazer aqui sobre num, um carinha chamado num, e esse carinha chamado num, ele vai receber o 10, beleza? E vamos fazer um carinha chamado decimal num, que vai receber um 0.5. Ok, esses são os números, já já a gente vai dar uma olhadinha mais neles e tudo e etc, né? Mas fora os números, também temos os booleanos, certo? Booleanos é true e false. Então, por exemplo, eu posso colocar, vamos dar um exemplo, is cute, ou seja, é bonito, e eu posso colocar aqui true ou is dangerous. Lembrando que aqui eu coloco is dangerous, is cute, e a gente pode colocar valores diferentes, né? True, tanto true quanto false. Beleza. Tem esse bool, tem o set, a gente também tem sequências, a gente tem dicionários, temos o non-type e também temos o type function, ok? Deixa eu comentar esse código aqui embaixo e vamos focar primeiro no int e float. Eu vou colocar dois prints aqui e nesses dois prints o que eu vou fazer eu vou pegar essa galera, o num e o decimal, e vou colocar eles dentro de um type. O que essa função type faz? Ela vai justamente retornar o tipo de uma variável. No caso, o tipo de num e o tipo de decimal num. E quando a gente for executar isso daqui, Python 3 tipos de dados.py, a gente vê que esse num tem o tipo de int, enquanto que esse decimal num tem o tipo de float. Ou seja, são classes diferentes. Vejam classes como tipos aqui, ok? São classes diferentes. E essas classes, elas têm alguns, como é que eu posso falar, alguns métodos. Essas classes podem fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu coloco none e aperto ponto aqui, eu vejo que eu tenho algumas opções, né? As integer ratio, bit length, conjugate, denominator, from bytes. Eu tenho várias opções aqui. E isso daqui são chamados de métodos, beleza? A gente vai estar entrando nisso mais na frente, não agora. Certo, esse é o int, esse é o float. A gente vai para booleano agora, né? Vamos fazer uma coisa parecida com booleano. No caso desse aqui do booleano, vocês vão perceber que booleano é só um.
beleza? Quando a gente executa isso daqui, deixa eu comentar essa. Sempre se lembre de salvar o seu arquivo, viu? Quando a gente jogar isso daqui, você vê que ele traz bool, que bool é igual a booleana, que é igual a verdadeiro ou falso. A gente vai se aprofundar nisso daqui mais na frente, falar sobre algumas curiosidades, quando a gente estiver falando sobre condicionais. E sim, o bool ele também vai ter as mesmas coisinhas, né? IsQt, ponto, as integer ratio, image number, tralá, tralá, tralá. Tem os mesmos, alguns métodos aqui, né? Tanto por true, tanto por false. Outro ponto, né? Você também não cria variáveis usando esses nomes, true ou false, porque é um nomezinho reservado do Python. Beleza? Fizemos essa parte aqui. Um set. Na verdade, eu vou falar de sequência antes de falar de set. O que é uma sequência? Uma sequência é uma lista. Imagina que você tem vários números. 1, 2, 3, 4 e 5. E esses números aqui, eles têm algo em comum, certo? Eles são uma sequência. Você coloca eles dentro desses colchetes, que vai criar o que a gente chama de list, certo? Vai criar uma lista. E quando a gente procurar saber o type dessa lista e printar ele, você vai ver que ele vai retornar para a gente o list, ok? Novamente, esse list também vai ter os, deixa eu colocar aqui, exemplo é igual a esse carinha aqui, opa, Ctrl X, Ctrl V, exemplo, deixa eu tirar isso daqui, pronto, exemplo, certo? Quando a gente rodar, ele é uma listinha e do mesmo jeito, essa listinha, você dá um ponto e ela tem vários outros métodos que a gente vai estar falando sobre cada um deles mais na frente, certo? Novamente, isso daqui é só para mostrar os tipos de dados que existem em Python, não entrar a fundo neles. O que é um set? Um set é bem parecido com a lista, sendo que a única diferença é que... Perdão, na verdade não é parecido com a lista, não é o set que é parecido com a lista, é a tupla que é parecido com a lista. Deixa eu botar a tupla aqui, que eu vou falar dela primeiro. Vamos dizer um outro exemplo aqui, um exemplo para ser igual a, e entre parênteses a gente coloca 1 e 2. Isso daqui é uma tupla e não uma lista. Quando a gente executa, a gente vê aqui que esse daqui de cima é uma lista, primeiramente, né? Exemplo tem esse valor, depois passa, dá o print nesse type dele, depois ele assume outro valor e dá o print nesse type dele, e ele tem dois types diferentes no decorrer dessa execução, lista e tupla. A tupla é uma lista, sendo que é uma lista constante. Então, por exemplo, quando eu for usar alguns métodos da tupla, você abre aqui, você só vê que a gente tem o count e o index. A gente não tem, por exemplo, os exemplos que a gente tinha aqui. Append, clear, que esse append aqui, ó, append object to the end of the list, ou seja, adiciona um objeto na lista. Como a tupla ela é suposta para ser constante, a gente não pode adicionar esses objetos, entende? O dicionário. Dicionário, a gente faz da seguinte forma, dicionário é igual a gente adiciona isso aqui, e o dicionário segue um exemplo de chave-valor, deixa eu ver se o Jamboard tá aberto aqui. No dicionário acontece o seguinte, vamos dizer que a gente tem uma chave. Uma chavezinha aqui. Que chave horrível, mas ok. A gente tem uma chave, e essa chave, ela abre uma portazinha, certo? Uma portazinha, que vai levar para um valor. Beleza? E essa chave aqui, ela tem um nome. E quando a gente quer acessar esse valor, a gente precisa usar essa chave para chegar lá. Ok? E o que acontece nesse dicionário é justamente isso. A gente coloca aqui, entre aspas, o nome, né? A chave. E o valor dessa chave. Que no caso aqui a gente pode colocar 10. Certo? E quando a gente faz isso, a gente pega o dicionário,
abre colchetes assim, coloca o nome da chave, né? A nossa chave. E quando a gente tentar printar isso, ele dá o 10 aqui, né? Deixa eu tirar esses exemplos aqui de cima. Ele dá o 10 aqui embaixo, como você está vendo. A gente executa, ele dá o 10. Ou seja, a gente pega desse dicionário a gente quer procurar pela chave que tem esse nome aqui, que tem o nome de chave, e a gente quer o valor dele, o valor dela, ok? Novamente, a gente vai se aprofundar mais nisso daqui, só estou dando uma explicação bem por cima. Quando a gente chega em set, um set, ele vai ser another collection of unique elements. Ele vai fazer uma lista, sendo que uma lista de elementos únicos. Então, por exemplo, quando a gente pega o exemplo lá de cima, vamos setar exemplo. Vamos dizer que exemplo vai ser igual a 2. E quando a gente dá o set de exemplo e dá um print nisso, a gente vê que ele retorna pra gente 1 e 2. Ou seja, ele retorna só os elementos únicos daqui. No caso 1 e 2. O 1 se repetiu várias vezes, sendo que só retornou 1. O none é literalmente none. Ele não equivale a nada. Ele é representado por none aqui. Se a gente botar o type nele, você vê que o class, né, é o non-type. Ele não tem tipo. É como se fosse um nulo, né? E o type function, se a gente der print no print, quando a gente executar isso aqui, deixa eu fechar aqui, a gente vê que ele trata aqui, né, como built-in function print, a function já dentro do Python de print. Se a gente coloca o type aqui, a gente vê que isso daqui é um built-in function or method, ou seja, uma function que foi declarada, uma function que já vem do Python, certo? Mas novamente, isso daqui é uma declaração de uma function, não precisa saber agora. Depois que a gente vai entrar nisso. Ignora isso daqui, é só para eu poder dar esse exemplo. Quando a gente coloca sum aqui dentro, quando a gente executa, ele diz que a class é function desse sum, que isso daqui é uma função, certo? Esses são os tipos de numerozinhos que a gente tem em Python, ok? Nessa sequência aqui, eu esqueci de falar da string, né? Bom ponto, esqueci de falar da string, me lembrei agora. E nessas sequências, a string também é uma sequência, certo? A string também é uma sequência. Se a gente está falando sobre exemplo para ser igual a teste, e a gente dá o print aqui, deixa eu tirar esse print aqui de baixo. Quando a gente executa isso, deixa eu dar um clear, né? Já está bem sujo. Quando a gente executa isso, a gente vê que essa string aqui tem o type de string, né? Sendo que ela também é uma sequência, porque lá na frente a gente vai ver que uma string nada mais é do que uma lista de caracteres. Que eles estão juntos. Uma lista de caracteres juntos. É isso que é uma string. Certo? E lá na frente a gente vai ver com for, while e etc. Principalmente com for, né? Mas também dá para fazer isso pelo while. Sendo que, principalmente com for, a gente pode percorrer esses nossos caracteres, esses nossos números, enfim. Isso daqui são tipos de dados em Python. Novamente, vamos entrar a fundo neles mais na frente. Mas, enfim, vamos para o próximo. Vamos falar rapidinho sobre comentários. Se eu colocar um comentário aqui, print teste, isso daqui simplesmente não vai executar. Python 3, comentários Python. Não executa nada. Era o que eu estava fazendo aqui nesses tipos de dados, certo? Tudo isso daqui que era para ser executado, não foi executado justamente porque está comentado, é um comentário. Python ignora isso. É só isso que tem sobre teste. Sobre comentários, né? Certo, comentários, vamos falar sobre input e output. O que acontece é o seguinte, vamos dizer que a gente queira fazer tipo um Hello World. Tipo um Hello World, a gente queira dar um print de alguma coisa. Mas a gente quer que a gente faça isso de forma dinâmica. Ou seja, eu quero escrever aqui alguma frase, tipo oi, dá enter, certo? Ele dá oi comandou encontrado, né? Mas quando o Python estiver pedindo a entrada, a gente dá oi
e ele printa oi de volta para mim. Ou ele printa, por exemplo, sei lá, a mensagem escrita foi oi. O que eu uso aqui? Aqui eu uso o input. O que o input faz? Ele pede um valor. E dentro aqui, quando você passa os parâmetros, você pode dar uma mensagem antes de pedir esse valor. Então você pode falar, digite uma mensagem. Novamente, não se esqueça de colocar entre aspas, certo? E aqui nesse input, né, a gente coloca a mensagem para ser igual ao input, digite uma mensagem. Ele vai receber, ou seja, esse input ele vai abrir aqui um espaço para eu escrever alguma coisa durante a execução do programa. O que eu escrever ele vai jogar dentro de mensagem e aqui eu quero que ele printe a minha mensagem. Então, quando a gente fizer isso, né, quando a gente rodar Python input output.py, Python 3, né, perdão, Python 3 input output, digita uma mensagem, você vê que o programa está parado, certo? Ele está literalmente nessa parte aqui, digita uma mensagem, ele está esperando digitar algo. Eu vou escrever testando o input e eu posso escrever como eu quiser. Dou meu enter e ele diz que a mensagem foi testando o input. E aqui nesse print a gente pode printar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quisesse printar duas mensagens, eu posso printar duas mensagens. Teste, ele printa teste e teste. E eu também posso printar um string dizendo essa foi a mensagem. Dois pontos. E quando eu executo isso, olha minha mensagem. Essa foi a mensagem. Olha a minha mensagem. Olha a minha mensagem aqui. Essa foi a mensagem. Ele recebeu justamente a entrada que a gente deu aqui. Beleza? E o output é com o nosso lindo print. Tranquilo? Outra coisa que nós podemos fazer também é fazer algo que nós chamamos de f-string. O que é f-string? Você coloca um f e depois aspas ou aspas duplas para representar um string. E aqui dentro você pode escrever sua mensagem normalmente, ou seja, essa foi a mensagem, dois pontos, espaço. E você pode colocar entre brackets, né, entre chaves, a variável que você quer inserir aqui. Então você pode colocar mensagem. E ela entra aqui dentro. Você dá um clear aqui, Python 3, input e output py, teste, e você vê, essa foi a mensagem, teste. Funcionou da mesma forma. Esse daqui é o f-string, beleza? Muito importante. Era isso que tem para falar de input e output. Claro que, caso você tenha alguma dúvida, né, você vê que tem um monte de, como é o nome, parâmetros, né, para essas funções, tanto da input quanto do print. Se você tiver alguma dúvida, é só você pesquisar aqui. Você dá um... Deixa eu abrir aqui... Qual é o nome? Python.org, creio eu, que é a documentação oficial do Python. E aqui você pode procurar, né? Docs, você vem nessa parte de Docs, e você pode procurar o que você quiser aqui. Por exemplo, no caso a gente está falando sobre o print. A gente dá um enter e a gente vê aqui o print. Convert the print statement to print function. Não, esse não é o print que a gente quer. Python print. Vamos procurar assim. Python print function. Aqui, desse W3 Schools. Esse W3 Schools é muito bom. Definition and usage, ele fala, né? Ele mostra aqui como você usa. Você pode clicar nesse try it yourself e testar como é executado esse código. E também ele mostra aqui, né, o que ele recebe. Ele recebe o sep de separator, end de o parâmetro, né? O parâmetro sep, que é o separator, end, file. E ele mostra tudinho aqui, né? Ele explica o que é e se é opcional ou não. A gente vai ver tudo isso, mas toda essa questão de parâmetros e etc. lá na frente. Ele dá vários exemplos aqui, é muito bom. Ok, essa foi a mensagem, input e output. Vamos falar sobre operadores matemáticos. Nos operadores matemáticos, a gente vai ter aqui
a gente vai ter soma, então vamos botar um monte melhor. Vamos fazer um Jupyter Notebook para esse cara aqui. Vamos renomear ele aqui para IPYNB, Enter, e ele vira um Jupyter Notebookzinho daqui pra gente. A gente clica aqui em cima nesse Select Kernel, escolhe um Python aqui, certo? Eu vou escolher esse 3.8.10. E agora, quando a gente colocar para executar, ele já mostra o resultado disso daqui pra gente aqui embaixo, sem a gente precisar especificar o print. Se a gente quiser especificar o print, a gente especifica, roda e ele mostra pra gente, ok? Então vamos lá falar sobre os operadores matemáticos. A gente tem 1 mais 1, né, que é a soma. A gente executa 1 mais 1. A gente tem a subtração, que vai ser 1 menos 1. Isso daqui vai dar 0. Bem simples, né? A gente tem divisão, que é 4 dividido por 2. E isso daqui dá 2. A gente tem multiplicação, que é 2 vezes 2. Isso daqui dá 4. Divisão, barrinha. Multiplicação é o vezes. A gente também tem a potência, ou seja, 2 elevado a 2 para dar 4. Vamos botar 3 aqui para vocês entenderem, né? 2 elevado a 3 dá 8. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. A gente tem também a divisão inteira, ou seja, por exemplo, se a gente dividir 4 por 3, a gente sabe que isso daqui dá quebrado. 1.333. Mas, e se eu só quiser essa parte inteira? Eu adiciono mais uma barra aqui, Enter, e ele só me retorna a parte inteira. Fora isso, a gente também tem o 4 módulo de 3, a gente usa o símbolo da porcentagem, e ele vai retornar o resto da divisão de 4 por 3. Ou seja, a gente vai vir aqui, certo? Vamos limpar isso daqui. A gente vai pegar, eu já posso escrever? Eu posso. A gente vai pegar 4, certo? O número 4, esse 4 aqui ficou feio, deixa eu botar assim, 4 dividido por 3. Isso daqui vai dar 1, certo? Vai ficar 3 aqui, menos, isso daqui vai dar 1. Esse daqui é o resto, e é justamente o que o módulo vai retornar, certo? Deixa eu, em vez de botar assim, vamos botar 4 módulo de 3 é igual a 1. É o que ele retorna, beleza? Então se a gente botar 10 dividido por 3 também vai dar 1. 11 dividido por 3. 11 dividido por 3. Isso daqui vai dar 3, 9. Quando a gente tira, sobra 2. Então isso significa que 11 módulo 3 é igual a 2. E quando a gente for ver isso daqui, mais code, 11 módulo 3, realmente sai 2, que é o resto da nossa divisão. E esses são os operadores, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, módulo e divisão inteira. Você deve estar se perguntando como a gente faz como é o nome dela? A raiz quadrada, por exemplo. E para isso, a gente, deixa eu ver, tem que importar. Hoje já tem aqui, square, não, tem que importar. A gente dá um import math. Esse import math, novamente, a gente vai ver esse import lá na frente, mas ele traz códigos de outros arquivos para o seu arquivo, basicamente. Então a gente está importando um módulo de matemática, certo? Um arquivozinho que tem um monte de fórmula de matemática. E nesse arquivozinho a gente pode dar um math, dar um ponto para entrar dentro dele e pode procurar pro square root, return the square root of x. Então a gente bota aqui, square root de 4 é 2. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, nós falamos sobre os operadores matemáticos, né? Usamos pela primeira vez o Jupyter Notebook. Se der algum problema na hora de você executar o Jupyter Notebook pela primeira vez, ele provavelmente vai pedir aqui embaixo, né, nessa área aqui, para você instalar um API kernel, alguma coisa assim. É só você clicar para instalar e você seleciona o seu kernel aqui, né, em cima, e ele provavelmente vai funcionar tranquilamente. Então falamos sobre os comentários, input e output,
operadores matemáticos, tipos de dados, e deixando bem claro que foi bem por cima esses tipos de dados aqui, a gente ainda vai se aprofundar em cada um deles, principalmente nessa questão, o booleano a gente vai se aprofundar um pouquinho, listas a gente vai se aprofundar muito, dicionário também, e funções também a gente vai dar uma bela de uma olhada nelas, ok? Essa foi a segunda aula, é isso, até a próxima.